Acertamos em toda a reforma da nossa cozinha ou cometemos algum erro? 3 meses após a nossa reforma, explicamos para vocês. Bom dia e bem-vindos ao canal Decorar Sua Casa. Vocês têm perguntado há algum tempo se estamos satisfeitos com a coifa, se estamos satisfeitos com a bancada, se mudaríamos alguma coisa. O que achamos agora, depois de alguns meses da cozinha? Então, decidimos fazer este vídeo para explicar com quais coisas estamos satisfeitos e com quais não estamos. Então vamos começar. A primeira coisa de todas são as alças. A verdade é que estamos muito felizes e acreditamos que foi um acerto total escolher este tipo de alça. Por que escolhemos estes? Olha, basicamente é por 2 motivos. Primeiro, porque fica muito mais oculto do que as outras alças, que você também tem como alça, que você tem que pegar e que ficam bem aqui. Os da parte inferior ficam mais disfarçados, enquanto os outros são bem mais visíveis. O segundo motivo pelo qual escolhemos este tipo de puxadores foi porque ao colocar a mão é muito menos provável que você acerte a gaveta, ou seja, por um lado você não suja e por outro lado evita que a tinta salte. Não haveria por que a tinta saltar, mas à medida que o tempo passa do atrito é possível que descasque um pouco ou que se desgaste, que pareça um pouco mais desgastado. Então, para evitar isso, esse tipo de puxador é ideal porque você não chega a tocar a gaveta, então é perfeito. Esses foram os 2 motivos pelos quais escolhemos este puxador. E hoje podemos dizer que foi bastante acertado escolher este modelo e não outro, que também tínhamos dúvidas sobre vários modelos. Mas a verdade é que estamos encantados com este. Outra coisa com a qual estamos muito contentes é com a pintura que escolhemos primeiro, porque era acetinada. Tivemos muitas dúvidas entre escolher a brilhante ou a fosca. A verdade é que pessoalmente gostamos muito de móveis foscos, mas nesta cozinha também não. Descartamos a ideia de colocá-lo brilhante, porque vimos alguns exemplos e gostamos. Então tínhamos essa dúvida sobre o que fazer, se colocávamos brilhante ou fosco. No final optamos por uma pintura acetinada. Se tivéssemos escolhido fosco, provavelmente teria sujado muito mais. A cozinha. As marcas e impressões digitais ficam muito mais visíveis em uma cozinha fosca. Também não escolhemos brilhante porque nos disseram que também sujava bastante e além disso pintar em casa era bem mais complicado. A verdade é que escolhemos uma tinta de bastante qualidade e estamos muito satisfeitos com essa tinta, pois a verdade é que nos deu um resultado incrível e podemos limpá-la. Uma das dúvidas frequentes que recebemos é como limpar os móveis após serem pintados? E a verdade é que eu limpo do mesmo jeito que limpava antes, não requer também um cuidado especial. É verdade que por precaução eu não uso água sanitária, que seria o mesmo. Alguém pode sim usar água sanitária para seus móveis de casa, mas simplesmente com um limpador de vidros ou algum produto específico para móveis já teríamos tudo bem limpo. Na descrição deixamos todos os links dos produtos que vocês veem na cozinha. Uma coisa negativa, e a verdade é que foi um erro que tínhamos previsto, mas pensamos que não seria tanto. E não colocar azulejos nesta parede, não sei se lembram. Aqui colocamos tudo de gesso para ocultar a instalação do aquecimento e para ocultar a parte elétrica. Na verdade, lo colocamos aqui e em várias paredes para fazer toda a instalação. Então, aqui pensamos se pintaríamos ou colocaríamos azulejos, bem, para economizar um pouco de dinheiro, então dissemos que iríamos pintar e pronto. Não acreditamos que daqui onde cozinhamos até aqui vão chegar as manchas, mas se chegarem também não é o fim do mundo. Quer dizer, salta uma pequena partícula ou algo pequeno, mas é verdade. Que bom que você tem que estar limpando. Se tivéssemos azulejos, também teríamos que limpá-los, mas talvez não fosse tão visível. Como a parede é branca, é muito mais visível. A terceira coisa com a qual estamos muito felizes são as tomadas. Agora vou mostrar algo que vocês nunca viram antes. Vocês sabem que na cozinha colocamos tomadas em diferentes áreas para poder acessar facilmente e, onde quer que você esteja cozinhando, sempre pode conectar algo. E um dos lugares onde os colocamos que ficam ocultos é justamente abaixo da península. Colocamos eles aqui porque quando você está cozinhando nesta área simplesmente conecta aqui e começa a cozinhar. E temos que usar o que for a tour, mesmo o que precisarmos, pois temos todo esse pedaço, não é, para poder cozinhar.
E a verdade é que nós particularmente usamos mais esta área aqui porque aqui começamos a cozinhar e aqui vamos preparando. Então, em termos de conforto, é muito mais confortável preparar tudo aqui. Não sei se vocês se lembram de um dos vídeos anteriores onde eu mostrava a cozinha, tínhamos colocado esta tábua de bambu, a tínhamos colocado aqui nesta área. A verdade é que ao começar a usá-la percebemos que era muito mais simples. Preparar a comida aqui, cortar e fazer tudo o que tínhamos que fazer e depois cozinhar aqui. E então depois basicamente você coloca o prato aqui e passa novamente mais uma vez. Se cortarmos aqui, é verdade que ao transportá-lo aqui o chão poderia ficar molhado e bem, era mais complicado, então decidimos colocá-lo aqui. Outra coisa com a qual estamos super felizes é com a persiana que fizemos, que certamente vocês se lembrarão no vídeo da reforma da cozinha. Se vocês se lembrarem, aqui tínhamos uma coluna que na verdade nos impedia bastante o acesso a esta zona daqui da cozinha. Então tínhamos que inventar alguma forma de poder acessar de uma maneira fácil, já que com uma gaveta normal e corrente não tínhamos a possibilidade. Depois de pensar muito e buscar alguma inspiração, um dia fomos à casa da minha prima e descobrimos que eles tinham feito algo parecido. Inspirados na ideia deles, decidimos fazer nossa própria versão da persiana. Queríamos usá-lo como uma espécie de despensa. Então, como não encontrávamos nada suficientemente econômico e nada que se encaixasse com o estilo da nossa cozinha, decidimos improvisar com uma persiana de janela, uma persiana de cozinha. Estamos bastante satisfeitos com o resultado, apesar de haver coisas a melhorar, pois é um pouco difícil levantá-la. O funcionamento é simples como qualquer persiana. E agora podemos acessar toda a despensa que criamos aqui com alguns dos produtos. Outra coisa que pensávamos que íamos usar mais e finalmente não usamos como pensávamos era essa luz aqui, não sei se vocês se lembram, ela acende. E a verdade é que pensávamos que seria super prático na hora de cozinhar aqui. Mas como eu expliquei, mudamos para a península e então praticamente não cozinhamos aqui, usamos para outras coisas que não sejam diretamente para a cozinha. Então, com a luz LED que tem no teto na gaveta é mais do que suficiente e não precisamos desta luz daqui. Se você quer que mostremos algumas dicas e truques que usamos para a ordem em nossa cozinha, não se esqueça de colocar nos comentários. Outra das coisas com as quais estamos super contentes é com a indução. Suponho que vocês se lembrem que tínhamos fogões e a verdade é que para cozinhar eram super bons. De fato, por exemplo, minha mãe me dizia: "Ai não, porque o fogo é melhor que a indução." E havia até pessoas que nos tinham comentado, tinham colocado nos comentários que os fogões eram melhores, embora muitas outras pessoas fossem a favor da indução. Nós testamos as duas coisas e é verdade que os fogões a comida sai muito boa e eles são muito bons. Mas eu, pessoalmente, e Ivan também não. Nenhum de nós dois notou a diferença entre cozinhar com fogo e cozinhar com indução. Ou seja, em termos de sabor e paladar, eu acredito que seja exatamente o mesmo. E em termos de limpeza, vocês não podem imaginar. A conveniência de ter indução é que é muito limpo. Simplesmente com limpador de vidros nós jogamos um pouquinho, limpamos e fica impecável, ao contrário dos fogões, que cada vez que tínhamos que limpar os fogões era uma bagunça. Outra coisa muito positiva da indução, e isso foi visto principalmente pelo Ivan, então ele pode atestar isso, é que as frigideiras e as panelas, quando as usamos no fogo, sujam muito. Além disso, sujam tudo, porque não é apenas a parte dos fogões, mas também quando você está lavando a louça. E é por isso que me refiro a quando você já está lavando a louça. Fica sujo tudo. Isso, especificamente por não ter fogo, não suja. E a verdade é que sai bastante, não impecável. Ou seja, você simplesmente tem que limpá-la por dentro, um pouquinho por fora. Mas a verdade é que a diferença é abismal, ou seja, é um antes e um depois, não tem nada a ver nesse sentido. A verdade é que não podemos dizer outra coisa, estamos super contentes. Outra coisa pela qual vocês nos perguntaram muito é sobre a porta de correr. Se estamos felizes ou não, a verdade é que estamos super felizes. É uma das melhores decisões que podemos tomar para a cozinha. E por dois motivos. Vocês nos perguntam muito se suja. A verdade é que suja, não é? Como qualquer outra porta, mas não por ser de vidro, suja mais. Você limpa quando faz o resto, mas não por ser de vidro.
Tem um tratamento especial, nós limpamos com um limpador de vidros, com um pano e pronto. O segundo motivo pelo qual estamos muito felizes é pelo espaço que ganhamos. Antes, a que tínhamos se abria para lá e a verdade é que ocupava muito espaço. E agora, ao ter a porta de correr, fica escondida em um pequeno espaço. E a verdade é que em termos de espaço estamos muito satisfeitos, então por essas duas coisas, pela limpeza e pelo espaço, estamos muito felizes com esta porta. Outra coisa pela qual vocês nos perguntam muito é a coifa. A verdade é que a coifa foi outra escolha acertada, estamos satisfeitos com ela. Tínhamos muitas dúvidas, a verdade é que foi uma das decisões mais difíceis, eu acredito, de toda a reforma da cozinha, porque não sabíamos o que fazer. Então surgiram dúvidas sobre se seria confortável, porque sendo de vidro e também por estar tão alta, que não fosse sugar o suficiente. A verdade é que colocando no nível 1 suga perfeitamente, às vezes quase nunca coloco no nível 2, embora seja verdade, nós não cozinhamos muita fritura, não usamos muito óleo, ou seja, cozinhamos bastante legumes, fazemos bastante servidos e fazemos muitas coisas no vapor. Então, talvez para outro estilo de culinária ou comida? Uma coifa não serviria a essa altura? Outra coisa positiva pela qual estamos felizes com essa coifa é que ela não nos atrapalha visualmente. Ou seja, como ela fica bem alta, a verdade é que você não vê que está tudo amontoado. Se estivesse mais baixa, teria te atrapalhado na hora de cozinhar. Você teria percebido que não era confortável? Então, a verdade é que na altura em que está, não incomoda, é muito prática e muito confortável. E não temos do que reclamar. É verdade que há duas coisas negativas que poderiam ser um inconveniente ao instalar este exaustor. Uma delas é a limpeza. Para limpá-la, você tem que subir em uma escada, não há outra opção, ou bem em uma cadeira com um pouco de cuidado, mas você não pode limpá-la confortavelmente, por assim dizer. E a segunda coisa é que esta campainha funciona com um controle remoto. Então, no caso de perdermos o controle, seria um problema porque teríamos que subir em algum lugar para poder ligá-la, porque também pode ser feito manualmente, mas obviamente não seria mais confortável. Então entendemos que eles devem vender o mesmo controle, mas também não nos informamos muito, então se o perdêssemos, seria um custo extra que teríamos que pagar para comprar outro controle. Algo muito importante que quero esclarecer sobre este exaustor, que muitos me perguntam, é o tipo de extração que ele possui. Porque talvez no vídeo da reforma não fique muito claro, a extração é a tradicional. Vai com um tubo que passa pelo forro falso e sai para o pátio. Desta forma, aproveitamos o que havia da campainha anterior, porque a campainha anterior estava localizada nesta área aqui e então tinha o buraco. Com a extração para o pátio, passamos todo o tubo pelo forro falso até chegar a este buraco e aproveitamos essa saída para a nova incorporação. Lembre-se, se eu gostei é essencial para continuarmos a produzir conteúdo gratuito como este. Outra coisa muito positiva é a península, apesar de ser algo que vocês nos perguntaram muito. Se nos é confortável porque vocês dizem que pode haver pouco espaço aqui. A verdade é que não. Quer dizer, é uma das melhores ideias que poderíamos ter o fato de ter aqui um espaço adicional para poder dedicá-lo à cozinha ou ao corte. Porque quando tínhamos apenas este pedaço de bancada ficava muito pequeno. E a verdade é que para cozinhar não podemos estar tão apertados, porque nos estressamos muito. Então, apesar de termos perdido um pouco de espaço, porque obviamente se não tivéssemos esta península teríamos mais disponibilidade de espaço, sinceramente prefiro perder espaço e ter flexibilidade em relação a isso do que não ter toda a cozinha, que no final das contas também não. Para que tanta cozinha se você não pode aproveitá-la? Além disso, incorporamos o forno neste lado, algo que vocês nos perguntaram bastante. O forno está bem aqui. E a verdade é que a península não ficou nada apertada. Além disso, se o forno abre perfeitamente, sem nenhuma dificuldade e sem chegar a tocar. Embora seja verdade, eu disse que a península foi um total acerto e estamos encantados com ela. Uma das coisas que talvez pensávamos que íamos usar mais e finalmente não foi assim. É essa mesa, como vocês sabem, eu ensinei a vocês, esta é uma área de alimentação, ou seja, nos sentamos aqui e comemos, tomamos café da manhã ou simplesmente, nos sentamos aqui com o computador. Essa era a nossa ideia e passamos um tempo e tomamos algo.
Bem, o resultado é que não o usamos tanto quanto pensávamos que usaríamos. De fato, observamos isso em algumas cozinhas durante nossa busca por inspiração e achamos prático, mas na hora da verdade não se mostrou tão útil quanto pensávamos. Ainda assim não é que seja negativo, ou seja, não vamos removê-lo, mas é verdade que este espaço está nos tirando área de armazenamento na parte de baixo e então poderíamos ter aproveitado? Poderíamos ter aproveitado mais o espaço da cozinha nesse sentido, não poderíamos ter armazenado mais coisas, mas tudo bem, por enquanto nos viramos com o espaço que temos. E talvez no futuro, quando tivermos uma vida um pouco mais tranquila, sim, que tenhamos tempo para nos sentar aqui e comer juntos. É verdade que às vezes usamos para tomar café da manhã, mais Ivan do que eu, a verdade, mas bem, a verdade é que também não pensamos que não comemos juntos no nosso dia-a-dia porque temos diferentes horários de trabalho e então, claro, para estar aqui comendo sozinho você simplesmente vai para a sala de jantar e assim tem a televisão, certo? E você acaba se distraindo. Acho que essa foi a parte em que talvez falhamos, não é? Porque no fim de semana não vamos comer aqui, vamos comer na sala de jantar e durante a semana, como não comemos juntos, é diferente. Então, isso seria um dos pontos um pouco negativos, vamos dizer. Uma das coisas que realmente usamos muito e estamos muito felizes, apesar de ter nos dado um pouco mais de trabalho, foi a gaveta onde a campainha está localizada, o fato de iluminar todo este perímetro da gaveta. A verdade é que nos ajuda muito, porque até usamos mais esse tipo de luz do que não. A outra luz que temos bem ao lado, que dá mais iluminação, mas a dá a partir de um ponto fixo. Por outro lado, o outro dá mais homogeneidade em termos de iluminação na cozinha. Isso também acontece conosco no banheiro, como já tínhamos a experiência do banheiro. E é basicamente a única luz ou a que mais usamos, que é a luz noturna, como nós chamamos, ilumina tudo ao redor dos rodapés. Como já tínhamos essa experiência, queríamos criar algo semelhante na cozinha e a verdade é que foi um acerto total, porque é a luz que mais usamos. Além disso, por ser uma luz indireta, ela não te cansa. Visualmente é como se fosse uma luz do dia, não dá a sensação de que você tem a luz acesa. Simplesmente parece mais uma janela, poderia ser luz entrando por uma janela. E se precisarmos de mais luz, nos casos em que temos convidados ou amigos ou o que seja, então acendemos a outra luz para complementar e para que pareça ainda mais iluminado. Mas no nosso dia-a-dia só usamos a luz LED e a verdade é que nos dá muito bem. Outra coisa com a qual estamos muito felizes é com esta gaveta aqui, que além disso, vocês me perguntam bastante se a compramos nova, não é? A verdade é que esta gaveta é a mesma que qualquer outra da cozinha, mas simplesmente se a gaveta estava assim, então foi colocá-la assim, ou seja, uma gaveta normal e corrente. É verdade, foi uma coincidência feliz pela qual somos gratos, não é mesmo? Porque fazia exatamente o que a geladeira faz, então ficava perfeitamente encaixado. Foi coincidência, não tínhamos previsto, mas fizemos os testes e ficou ótimo. Então, aproveitando uma mesma gaveta que já tínhamos e que na verdade não íamos usar aquele espaço para nada, pegamos uma delas e colocamos lá. E a verdade é que é ótimo para guardar as máquinas que usamos com menos frequência. Porque está um pouco mais alto, mas não impede de pegá-lo perfeitamente. Eu porque sou um pouco mais baixa e tenho mais dificuldade de alcançar, mas Ivan pega perfeitamente, sem nenhum problema. Outra coisa positiva, na verdade, foi o fato de colocar apenas uma pica, minha mãe e a mãe de Ivan. A verdade é que insistiram bastante para que colocássemos dois, porque diziam que era muito mais prático, mas a verdade, e minha avó também insistiu bastante, mas a verdade é que até hoje estamos super felizes e com uma nos viramos muito bem. Temos de fato esta área aqui para colocar os pratos. Uma vez que os lavamos, então os colocamos aqui na área ao lado. E a verdade é que como no futuro queremos colocar uma máquina de lavar louça, então com uma pensamos que seria suficiente. Não temos máquina de lavar louça, continuamos sem ter, mas com uma, por enquanto, nos viramos muito bem e assim economizamos o espaço que teríamos perdido se tivéssemos outra pia. Aproveitando, já que estou aqui, digo-vos que com esta torneira, a verdade é que estamos muito satisfeitos. É possível remover esta área aqui de uma maneira super fácil em geral, foi uma escolha bastante boa. E por último, uma coisa que a verdade é que sabíamos que nos custaria bastante, e é o micro-ondas. No final, tivemos que colocá-lo aqui, embora no vídeo vocês não tenham visto onde estava, já tínhamos a intenção de colocá-lo nesta área aqui.
A verdade é que, bem, é um micro-ondas muito grande, então em qualquer lugar teria ocupado muito espaço. Aqui ao lado da coluna é a área que menos nos incomoda e também não fica fora do lugar. Não nos atrapalha, vamos dizer assim, mas é verdade que a nível visual não é a coisa mais bonita que poderíamos encontrar. Mesmo assim, é possível embutí-lo de alguma forma? Mas como os meios eram os que eram e os recursos também, bem, no final colocamos aqui e, bem, poderia ter ficado melhor, vamos dizer assim, também não é que seja um erro, simplesmente poderia ter ficado melhor. E bem, pessoal, muito obrigada por estarem aí, por assistirem nossos vídeos, espero que tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um like e se inscrever caso ainda não esteja. E nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima! Caramba, que susto eu levei! Sou eu. Acertamos em tudo. Eu me amo, sério. Primeiro de tudo, vamos começar com a lista de as coisas positivas. No final daquele dia, acabamos lanchando justamente na península o lanche que nossa vizinha trouxe muito gentilmente para nós. Obrigada. Inscreva-se e siga-nos em nossas redes sociais para não perder o dia a dia de todas as nossas transformações. Obrigada!